Aleluia, aleluia. Você que pode, nesta live, compartilhar essa palavra, compartilha aí. Deus vai falar de forma poderosa o coração nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Se você puder, coloque a mão sobre a palavra. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, com muito temor e tremor, pedindo ao Senhor, Pai, fala ao nosso coração, continue falando ao nosso coração nesta manhã, que a Tua boa mão, que a Tua palavra, Senhor, esteja, meu Deus, diante de nós, para que possamos compreender, entender tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, deseja falar ao nosso coração. Pai, nós abrimos o nosso coração inteiramente para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, pois ter recebido essa visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Vamos ler novamente o versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Concluindo que Deus nos havia chamado. Diga chamado. Irmãos, olhe para mim. Aqui nós estamos diante de uma palavra simples, porém que ela vem nos trazer um entendimento muito grande. Paulo, como vocês já sabem, o primeiro encontro que Paulo ele teve com o Senhor Jesus, você sabe que Paulo estava a caminho de Damasco, e então, segundo a Escritura, ele teve a visão de um clarão, e esse clarão, fez com que ele caísse do cavalo, e ali Jesus se encontrou com Paulo, falando com ele, Paulo, por que persegues os crentes? Por que você quer me perseguir? Duro é te recalcitrar contra os arguilhões. Você conhece esta fala. Porém, ao longo do ministério de Paulo, Paulo teve outros encontros também. Ao longo do ministério de Paulo, Paulo teve outros encontros como esse que nós estamos vendo. E muitas das vezes, e isso depois é falado em Filipenses, Paulo, muitas das vezes, indo a um caminho, o Senhor, muitas das vezes, o mudou de direção. Muitas das vezes, se você ler o capítulo 16, você vai ver que o desejo do coração de Paulo não era ir a Macedônia. O desejo do coração de Paulo era estar em outro lugar, porque Paulo sabia, que pregar na Macedônia, pregar aos gregos, ele teria muita perseguição e resistência. Porém, quando este homem aparece e ele fala, Paulo ele entende que é Deus direcionando ele, é Deus trazendo a direção. Então, por que o senhor está falando a respeito disso, pastor? Porque também eu me arremeto à palavra que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, aonde Jesus ele disse para Nicodemos,
todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento, ele sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque nós vamos compreender melhor quando Paulo também vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando, meus irmãos, eu sou nascido do Espírito, quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não tomo decisão nenhuma sem antes primeiro saber qual é a vontade de Deus. Mas eu estou tomando, eu tô tomando essa decisão, eu não ouvi a voz de Deus. Eu não ouvi Deus me falar nada, mas mesmo assim eu estou tomando essa decisão. Entenda, o Espírito Santo, ele não vai se intrometer na tua decisão, mas isso não significa que ele esteja de acordo. E é por isso que muitas pessoas, neste tempo, estão vivendo de aparência. Mas entenda uma coisa: o início de um caminho errado não vai te trazer prejuízo. Porque o diabo, ele nunca vai te paralisar no início. No começo, o diabo, ele vai trazer exaltação. E aí, eu estou dentro da Bíblia, estou na palavra. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 1, que o nércio, um irresponsável, aquele que não dá ouvidos à voz do Senhor, ele tem uma sensação, mesmo fazendo o que é errado, é chamado da sensação de bem-estar. Ele se sente bem. O diabo, ele enche a bola da pessoa. O diabo, ele faz questão de fazer a pessoa se sentir melhor. Ele faz questão da pessoa se sentir bem. E ele coloca outras pessoas ao seu redor para incentivar seu bem-estar. Mas esse bem-estar é unicamente, exclusivamente para esconder que essa pessoa está fora da direção de Deus. E aí, o que acontece, pastor, adiante? O diabo deixa ela prosseguir. E ela vai prosseguindo, mas quando chega no meio, porque o encontro com Jesus não está no começo, o encontro com Jesus está no meio. E quando ela vai bater de frente com Jesus, porque Jesus, com a sua infinita misericórdia, ele ainda vai se encontrar, mesmo que ela esteja no caminho errado, para tentar recolocá-la. Pastor, o que o senhor está falando está na Bíblia? O que você já leu ou já talvez ouviu sobre Balaão? O Senhor se apresentou 2 vezes a Balaão, dizendo: Balaão, não adianta querer amaldiçoar quem eu já abençoei. Não adianta você querer fazer mandinga, não adianta você querer fazer oração contrária contra este povo, porque eu já abençoei. Mas a Bíblia vai dizer que Balaão é insistente em fazer aquilo que não agrada ao coração do Pai. E aí, quando ele está no meio do caminho, Deus fez uma mula, um jumento abrir a boca e falar com Balaão. Que Balaão, ele está tão cego no caminho que ele começa a bater no jumento. E ele bate, até que o jumento vai perguntar para ele: por que você está me batendo? E é assim, irmãos.
Tem pessoas que ela está com os olhos tão encobertos no caminho que ela bate em quem está querendo ajudar. Ela maltrata quem está avisando. Olha, lá na frente algo de errado vai acontecer. Você está fora da direção. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Paulo, mesmo sabendo que lá na frente, o caminho aonde o Senhor estava mandando ele ir seria difícil, ele vai. E se você meditar na palavra aqui, você vai ver que Paulo, ele vai ser enviado a uma cidade, aonde ele entra nessa cidade uma jovem, vem até ele e diz: homem de Deus. Essa jovem era paga para poder trazer adivinhações. E aí Paulo vira para ela e expulsa o demônio que está sobre a vida dela. E a Bíblia vai dizer assim: e libertando Paulo esta jovem, lhe desfazendo a esperança dos lucros. Por quê? Porque existia pessoas por trás dessa jovem que ganhava dinheiro nas revelações que ela trazia. Quando Paulo liberta ela, e Paulo já está consciente do que vai acontecer, ele é preso. E a Bíblia vai dizer que ele é trago para uma praça pública, aonde tiram a sua roupa e começam a chicotear. E aí, você entra em parafuso. Por quê? Porque você pensa assim: como é que pode? Eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou fazendo o que Deus está ordenando eu fazer, eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando eu fazer, e estou sendo chicoteado. Eu estou obedecendo a voz de Deus e ainda estou passando essa vergonha. Tem algo errado. E aí, meu irmão, se você não tiver o entendimento do seu chamado, se você não tiver o entendimento do chamado que está sobre a tua vida, você vai blasfemar, você vai reclamar, e você vai pensar: tá vendo? Era melhor então ter seguido outro caminho. Tá vendo? Então era melhor ter feito outro trajeto. Mas aprenda uma coisa, a direção que Deus ele te dá vai fazer você chegar no objetivo, porém, não vai fazer você pular etapas. Está entendendo isso? A direção que Deus te dá vai fazer você chegar no caminho, no seu objetivo, mas você não vai pular etapas. Deus ele vai fazer você passar etapa por etapa. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando para ele: a pior coisa para um crente é pular etapas, porque lá na frente Deus vai fazer voltá-lo de novo. Porque Deus, irmãos, ele quebra protocolo. Grava isso. Deus quebra protocolos, mas Deus não quebra princípios. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, Jesus ele vai dizer: eu não vim para revogar a lei do meu Pai. A lei é o princípio, mas eu vim cumprir a lei. Porque aqueles homens viam Jesus curando no sábado e eles achavam que Jesus queria modificar a lei que Deus deu a Moisés. E Jesus diz: eu não vim revogar a lei do meu Pai. Eu não vim dizer que a lei, aquilo que está escrito, está abolido, acabou. Não é isso. Cumprir. Eu vim cumprir. Eu estou quebrando protocolos, mas eu não estou quebrando os princípios. Você entende? Então, o que é isso? Então, o que abrange isso tudo, meu pastor? Chamado. E olha o significado da palavra chamado no grego. A palavra chamado, ela significa kalel, que é chamar ou convocar, certo?
O primeiro passo para o chamado é começar a entendê-lo. Entenda isso aqui, igreja. Se você não entender o teu chamado, você vai viver uma vida de confronto com Deus. Que é isso, pastor? Se você não entender o teu chamado, você vai viver confrontando a Deus em todo momento. As suas orações serão baseadas em cima de porquês. Você não vai conseguir agradecer. Você só vai perguntar por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando por aquilo. E uma pessoa que é baseada em cima de porquês é porque ela não consegue abranger ou entender o que ela está vivendo, ou o que ela está passando. Está entendendo? E tudo, exclusivamente tudo que a gente passa, ou tudo aquilo que a gente vive, é em prol do chamado. E o chamado de Paulo, que era maior do que a libertação daquela menina, era um carcereiro, que precisava, irmãos, que precisava reconhecer Jesus. Olha que coisa. Por causa de olha para mim aqui, olha para mim, por causa de um carcereiro. A Bíblia diz que Paulo, ele é amarrado pelos pés e é levado à prisão. Segundo historiadores, Paulo está com suas costas, seu corpo, com feridas expostas, porque havia apanhado em praça pública. Olha só, Paulo ele foi envergonhado, Paulo ele passou por vexames, Paulo ele apanhou juntamente com o seu irmão. Você sabe qual é o nome dele? Quem? Silas, né? E Silas, coitado, que não tinha nada a ver com o negócio, só estava ali em obediência, também apanhou. Porque é assim, irmãos, às vezes por causa do teu chamado, quem está junto com você vai passar o processo. Entendeu? E aí, Paulo ele está com os pés amarrados, está dentro de uma prisão, passou vergonha, apanhou, mas a Bíblia vai dizer que no lugar da murmuração, que no lugar da reclamação, está lá escrito, e Paulo por volta da meia-noite começou a orar e a adorar. Eita Jesus, eu sinto a tua presença nesse lugar. Paulo começou a fazer o quê? Orar e o quê? Paulo ele não chamou Silas e disse, vamos abandonar, vamos embora, porque isso não é pra gente, isso aqui não é coisa de crente, isso aqui é um absurdo, vamos sair fora, vamos sair da visão, vamos sair da direção. Não, querido, a Bíblia diz que Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai adorar. Paulo não está de cara feia, Paulo não está perguntando a Deus por que ele passou aquilo ali, Paulo está adorando. Paulo está porque é desse jeito. E eu me lembro de Davi, pastora, porque a palavra de Deus vai dizer que quando o filho, Betseba, ela vai gerar um filho, o filho nasce e fica doente. Davi, então, ele vai entrar na recâmara, ele vai começar a oferecer ali sacrifícios, ele pega a cinza, joga sobre a sua cabeça, mas de repente, Davi, ele percebe os soldados comentando no corredor, o menino morreu. E Davi, ele pergunta, o que vocês estão falando aí? E os soldados, eles tentam se ocultar, dizendo, esse homem vai sofrer demais com essa notícia. Esse homem, ele vai sucumbir, ele não vai suportar. E Davi pergunta mais uma vez, o que vocês estão falando aí? Aleluia. E ele diz, meu Senhor, me desculpa, mas a notícia não é boa. Seu filho acaba de morrer. Talvez eles pensaram, pronto, Davi vai decretar luto de tantos dias. Davi vai fechar o palácio, acabou. Só que não é isso que acontece. A Bíblia diz que Davi se levanta,
se limpa de todas as cinzas, troca as suas vestes, toma um banho, troca as vestes, manda trazer a melhor veste, está escrito lá, manda trazer a melhor veste, ninguém entende, e ele diz, eu quero que prepare um banquete, uma mesa, oh glória, e a Bíblia diz que Davi, ele vai se alimentar, talvez alguém disse, vai ficar de luto por causa da perda, porque é assim, irmãos, quem acha que você não tem um Deus vivo na sua vida, acha que você vai ficar de luto, acha que você vai perder o chão, acha que você vai se acabar. Está ouvindo isso? Quem não sabe o peso do nosso chamado, acha assim, eu vou fazer algo contra ela, contra ele, e o mundo dele, o mundo dela vai se acabar. Só que o mal do diabo e do teu inimigo é sempre achar. Porque quando ele acha que Davi vai decretar luto, Davi manda preparar a mesa. Davi manda preparar mesa. Davi coloca a melhor vestes, decretando, não vai ter luto aqui não. Deus sabe de todas as coisas. Se meu filho faleceu, se meu filho morreu, eu orei, eu busquei, eu clamei. Por isso eu quero te ensinar uma coisa aqui. Haverá momentos na sua vida que você vai ter perdas. Haverá momentos no seu ministério que você vai ter perdas grandiosas. E essas perdas vão refletir na boca de pessoas o luto. Muitos vão dizer, vai ficar de luto. E o luto é o que? É quando eu me abstenho de todas as coisas. É quando eu me calo. É quando meu semblante cai. Lá com os nossos irmãos judeus, eles jogavam cinzas na cabeça, rasgavam as suas vestes. Só que Davi, ele entende que o que ele está vivendo naquele momento não era para ele viver ou estar em luto. Então ele se levanta. Então você tem que aprender, crente. Você tem que aprender que perdas não vão revelar em você luto. Perdas não vão revelar em você silêncio. Perdas não vão revelar em você estar caído, estar prostrado. Porque quem entende o ministério que está vivendo, quem entende o chamado que está vivendo, vai se levantar mesmo no dia mau. Vai se levantar mesmo no dia difícil. Vai se levantar mesmo quando as pessoas lá fora estão dizendo, vai viver luto. Vai morrer, acabou. Quero ver se levantar dessa. E aonde as pessoas não conseguem entender, como pode? Ontem fulano estava chorando e hoje fulano já está sorrindo. Ontem fulano estava acabado, hoje fulano já está mais forte do que nunca. Porque Paulo, ele vai dizer, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, retira de mim o espinho da carne. Deus não precisa falar mais de uma vez com Paulo. Deus não precisa gritar com Paulo, Deus não precisa ser trovão, Deus não precisa chamar alguém para revelar algo. Deus fala diretamente com Paulo e o que Deus diz é, Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo, imediatamente, a Bíblia vai dizer que Paulo diz, então, mas me gloriarei eu nas minhas fraquezas, porque quando estou forte, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Pronto, acabou. Porque quem tem o chamado de Deus não precisa insistir. Tem pessoas que você precisa insistir. Tem pessoas que o céu tem que descer, como a gente cantou ainda há pouco agora, que se abre o céu. Tem pessoas que o negócio tem que movimentar. Você estava falando, Wagner, da água se movimentando. E essa semana eu tenho falado disso, né? Este homem há 38 anos esperando um movimento das águas. Jesus chega para ele e fala, quer ser curado, meu filho? Ele diz, mas não tem ninguém para me jogar lá na água que se movimenta. Ele diz, eu não estou dizendo que o teu milagre precisa de movimento.
Eu estou dizendo para você, quer ser curado? Aleluia. Aleluia. Você está entendendo, crente? E aí Paulo, ele começa a orar. Ele começa a engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, você sabe que meia-noite é a viração do dia. Aí nós vamos entender o que o salmista diz. O choro pode durar, mas a alegria vem a partir de meia-noite, 1h da manhã. Fala 1h da manhã, 11h da noite, meia-noite, 1 da manhã. Então, por volta da meia-noite, na viração a tristeza já não é mais tristeza. E aí Deus envia um terremoto. A Bíblia diz que o terremoto, ele balança os alicerces daquela prisão. As cadeias caem. Paulo tem a oportunidade de fugir, mas a Bíblia diz que nem Paulo foge, e nenhum dos prisioneiros que ali estavam fugiram. Vem o carcereiro desesperado com uma espada para querer se matar, porque aqueles presos estavam sob o seu comando. E se as pessoas soubessem que aqueles presos tivessem fugido, de qualquer forma ele morreria. Só que o engraçado, irmãos, que Paulo, ele não foge. Ele não precisa fugir. Quem tem chamado não foge, crente. Quem tem chamado não foge. E aí Paulo diz, não faça isso com a sua vida. E aquele carcereiro vai perguntar para Paulo quem é o Deus que ele serve. E aí Paulo vai decretar que aquele homem vai servir a Deus e toda a casa também seria salva. Você entende o peso do chamado? Entende? Por causa de uma vida. Por causa de uma vida, Paulo teve que passar por tudo isso. Pastor, mas quem tem chamado é isso? É isso. Por causa de uma vida, às vezes você vai ter que apanhar. Ah, pastor, se é assim, eu não quero. Só que quem tem chamado não tem querer. Quem tem chamado não tem escolha. Grava isso aqui. Quem tem chamado não tem escolha. Pastor, não tem escolha, não tem. A Bíblia vai dizer que Jonas tentou fugir. Jonas tentou se esconder, mas por fim, Jonas teve que cumprir o que Deus tinha sobre a vida dele. Irmãos, você vai passar 1 ano, 2 anos, você vai fazer cara feia, você vai espernear, você, uma hora ou outra, aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, você vai ter que fazer. E quando você se pegar, você vai estar já fazendo. De uma forma ou outra, Deus sempre nos atrai. Você entende isso ou não? É como o ferro. O ferro, ele tem algo que atrai ele, que é o ímã. Se você botar o ímã, o ferro, ele vai começar a se aproximar. Se aproximar, até que ele faz o quê? Até que ele gruda. Já viu? E quanto mais forte o ímã for, mais difícil vai ser de separar o ferro. Depois que gruda, para separar, aí eu vou entender o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Aleluia. Nem anjos, nem morte, nem principados, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir pode nos separar do amor de Deus. Porque quando estamos grudados,
nele, irmãos. Ninguém pode separar. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Esta palavra eu queria que você guardasse em teu coração. Você tem um chamado, e esse chamado, irmãos, é muito grande. Esse chamado é grande demais. E não adianta você querer se esconder. O segredo do chamado é você entender. Esse é o tema da minha mensagem nesta manhã. O segredo do chamado. O segredo do chamado é você entender. E eu só entendo quando eu começo a pensar sobre ele. Como vai ser, o que vai ser. Quanto mais você entende, mais fácil vai ser o processo. Quanto menos você entende, mais difícil vai ser o processo. Então feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Fale para o Senhor nesta manhã: Senhor, me faz entender. Fala, peça para Ele. Fala para Ele: me faz entender, Senhor. Me faz entender o meu chamado. Fala para Ele: Senhor, me faz compreender. Fala: Senhor, me faz entender para que eu fui chamado. Fala para Ele: Senhor, me traz o entendimento. Me traz a consciência. Peça isso para Ele, peça e Ele te dará. Ele te dará o entendimento. Aleluia. A não ser que você não queira entender. Pastor, eu não quero entender. Aleluia. O peso da tripulação me quer no chão. Cansar as minhas asas para poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude. Preciso viver. Viver teu chamado. Fechar minha história. Ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o teu rei. Romper com os conflitos. Vou buscar teu reino. Tua voz não resiste. Aceito teu chamado. Aleluia. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o si pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. Até se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Passar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude. Eu preciso viver.
coração. Põe a mão no teu coração. Deus, Ele me diz algo aqui muito forte. Muito forte. E Ele fala comigo, filho. Há muitas pessoas nesta manhã que têm conflitos por causa do chamado. Esses conflitos são existenciais. Há muitas perguntas e dúvidas com respeito àquilo que eu tenho. Oh, Jesus. Ele me diz nessa manhã, filho, há muitas pessoas desorientadas que ainda não sabem aquilo que eu quero para a vida delas. Porque talvez não procuram entender, não procuram compreender para que eu tirei elas daquele charco de lama. Elas não procuram entender o porquê que eu tirei elas da roda dos escarnecedores. Existem muitos que não conseguem entender o porquê ela foi escolhida no meio de tantos. Aleluia. Ela não consegue compreender o porquê que ela foi escolhida. Aleluia. No meio de muitos. Glória, glória a Deus. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te escolheu. Aleluia. O Senhor, Ele escolheu você. Porque Ele sabe que você vai dar conta. Ele sabe que você vai conseguir. Deus, Ele já sabia que você não negaria o teu chamado. Aleluia. Então nesta manhã, coloque tudo nas mãos do Pai. Coloque tudo nas mãos do Senhor. E fala para Ele, Senhor, eu entendo por que o Senhor me chamou. Eu entendo por que o Senhor me convocou. Aleluia. Aleluia. Oh, 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 não. Porque me resgatou. Porque me trouxe aqui. Vê se não é assim. Porque me queres ter. Vê se as perguntas não são essas. Tanto assim. Oh. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. E eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. É isso que Deus quer de você. Eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Você que vai se batizar. Entenda isso, entenda isso. Eu vencerei. Filho, eu quero ser aí teu você se pergunta assim, ó. Por que me queres tanto assim? A resposta assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. O que Ele quer fazer com você? Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? E eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto.
gostaria que você fosse boca de Deus aqui nesta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus. Está escrito lá em Isaías 43: eu te amo tanto, visto que foste precioso aos meus olhos, você é precioso aos olhos do Senhor. Filho, vem ser meu, Ele não vai perder você. filho, eu quero ser Ele teu está Deus. dizendo aqui no meu ouvido: avisa esse povo que eu não desistirei dele. Enxugar teu pranto, Avisa ele que eu não vou desistir. Eu não abro mão mais dele. eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus, quero ser teu Deus. Filho, eu quero enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus, quero ser, te amo tanto, filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus, eu quero ser Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Aplaudir Jesus. Você pode? Aplauda Jesus, irmão. Aplauda de todo o teu coração. Aplauda forte para Ele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Senta aí em nome de Jesus. Maravilha, né? Que maravilha. Que manhã de presença de Deus nesse lugar. Amém, irmãos? Não existe, entenda isso aqui. Não existe culto simples para o Senhor. Tem gente que pensa: eu vou num culto que é simples. Para Deus não existe culto simples. Para Deus existe culto verdadeiro. Aquilo que é sincero. E quando há sinceridade, o resultado é esse: presença, unção. Amém? Glória a Deus. Gente, nós vamos finalizar o culto, né? Nós temos o batismo para fazer agora. Mas deixa eu lembrar vocês que esta semana nós temos os nossos compromissos, né? E eu queria pedir a oração da igreja, porque amanhã, às 7 horas da noite, eu vou estar saindo para pregar. Fui convidado para pregar na sede, né, da matriz de São Cristóvão, a Assembleia de Deus, Ministério São Cristóvão, lá em Cabo Frio, né? Então, conto com as orações dos irmãos, amém? Mas, 3 horas da tarde, se Deus nos der força e saúde, nós estaremos aqui na tarde renovada, amém? E quem vai estar trazendo a palavra de Deus é a pastora Viviane, e nós estaremos nessa tarde poderosa, adorando, buscando e exaltando o nome do Senhor, amém? Não deixe de vir, irmãos, amanhã 3 horas da tarde, 1h30 de reunião, e Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Terça-feira nós permanecemos com a nossa campanha, né, de libertação, que tem sido uma bênção, né? Toda terça-feira agora, que culto nós tivemos aqui, irmãos, foi algo sobrenatural. Então nós temos o culto 9 da manhã e temos o culto às 8 horas da noite, tá? Quarta-feira, consagração normal, né? À noite nós temos as nossas células também, em nome de Jesus. E quinta-feira nós vamos caminhando, né, para a penúltima semana do Provocadores de Milagres. Não é isso, pastora? É o 6º elo. Tá? Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quem puder ir ali no batismo, né? Vai estar se batizando Felipe, a Suelen e Yasmin. Estão prontos? Estão preparados? Ou vão desistir? Desistir? Tá legal? Tá pronto? Amém.
Vamos batizar essas 3 vidas hoje, entregando ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu pedir a sua oferta em nome de Jesus. Glorifica bem forte. Você que traz nessa manhã, às vezes a gente fala noite, manhã, né? Mas... amém? É o costume. Mas pega nas suas mãos aí o seu melhor. Pastor, estou trazendo a minha fidelidade, meu dízimo. Estou trazendo uma oferta à casa do Senhor. Pega aí que eu quero orar por você e nós já vamos finalizar. Pessoal, peço que vocês continuem orando pela missionária Fátima, nossa missionária, amém, que está buscando uma transferência, está internada, né? E o homem, ele dá seus diagnósticos, mas a última palavra é do nosso Deus. Amém? Gostaria que vocês orassem também pelo presbítero Jonathan. Amém? Nosso presbítero, né, que está passando por esse período também, está sentindo alguns sintomas, mas está medicado também. Nós estamos ali em cima mandando mensagem, né? Mas eu quero que você ore pela vida dele. Não deixa de orar, porque também são 2 servos do Senhor, irmãos, que verdadeiramente têm lutado muito, né, nesta obra, precisam trabalhar. Então, assim, quando você for orar, lembre deles. Ontem, meia-noite, eu estava lá no hospital, fui lá, né, saber como é que estava a serva do Senhor. Tá, graças a Deus está estável, porém, né, precisa de cuidados, ainda mais pela idade dela. Então preciso que os irmãos estejam em oração pela missionária Fátima, amém, irmãos? E o presbítero Jonathan, tá certo? Amém? Pai, em nome de Jesus, fique de pé, crente. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as ofertas, apresentamos dízimos. Pai, eu quero te agradecer por este culto, por essa palavra, meu Pai, que eu digo que não é simples, mas sim sincera e que vem do alto. Pai, nós aqui ouvimos a Tua voz, aqui entendemos, Senhor Jesus, cada palavra que o Senhor nos diz e precisamos que a cada dia o Senhor nos dê um entendimento do chamado, um entendimento, Pai, nos revele o segredo, meu Deus, a qual o Senhor deseja sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, te engrandecemos. Pai, eu já profetizo uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita vitória, que aonde os teus filhos colocarem a palma das mãos, a planta dos pés, que a perfeita graça, a perfeita paz do Senhor esteja sobre a vida deles. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da Yasmin, quero abençoar a vida, Senhor, da Suelen, do Felipe, que vão estar, meu Deus, descendo as águas nesta manhã, que o Senhor possa preparar tudo, Senhor, e que seja algo marcante para a vida deles, para sempre. Pai, eu despeço os teus filhos da tua casa, mas jamais da tua presença. Em nome de Jesus, estende as suas mãos à frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor, que as suas doces e ricas consolações do seu santo e glorioso Espírito esteja sobre a tua vida. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus, aplauda Jesus mais uma vez. Meus irmãos, um bom dia. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Você que não tem oferta nenhuma, vem receber a unção na palma das suas mãos. Amém? Deus abençoe os nossos irmãos da live. Graça e paz. Um bom dia e logo mais tem culto 18 horas e às 20 horas. Tchau, gente. Deus abençoe. Bom dia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.